Atenção! Uma senhora de 72 anos jamais poderia imaginar que uma noite comum se transformaria no testemunho mais arrepiante sobre os últimos dias. O que Amélia presenciou nos céus desafia toda a lógica humana e confirma as profecias mais aterrorizantes das Escrituras. Prepare seu coração para o impossível. Em pleno 2025, enquanto o mundo dorme na ilusão de normalidade, uma mulher simples foi escolhida por Deus para testemunhar sinais que precedem o fim. Suas palavras tremem quando relembra cada detalhe. O que ela viu não deveria existir, mas existe e está mais próximo do que imaginamos. Antes de começarmos este testemunho extraordinário, certifique-se de que está inscrito nos sussurros do arrebatamento. Os nomes são alterados para proteger o anonimato e preservar a verdade dos relatos. Nos comentários, diga de qual país e cidade você está assistindo. Queremos ver até onde esta mensagem profética está chegando. Amélia sempre foi uma cristã fervorosa, mas nada a preparou para aquela madrugada de junho. Aos 72 anos, essa avó dedicada acordou às 3 da manhã com seu quarto banhado em uma luz sobrenatural. Suas mãos ainda tremem ao descrever os primeiros instantes dessa experiência transcendental. Não era uma luz comum, sussurra Amélia com os olhos marejados. Era como se o próprio céu tivesse descido ao meu quarto. A claridade não vinha de lugar algum, mas penetrava cada canto do ambiente. Ela sabia, sem sombra de dúvidas, que algo extraordinário estava prestes a acontecer naquela noite fatídica. De repente, as paredes do quarto desapareceram. Amélia se viu transportada para um lugar que desafia descrição. Era como estar suspensa entre o céu e a terra. Relata com voz embargada. Diante dela, uma multidão incontável de pessoas vestidas de branco caminhava em direção a uma luz gloriosa que pulsava no horizonte. Seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer rostos familiares naquela multidão celestial. Vi minha mãe, meu esposo, amigos que partiram antes de mim, soluça Amélia. Todos caminhavam com uma paz indescritível, mas seus olhares transmitiam uma urgência que gelava o sangue. Algo monumental estava acontecendo nos céus. Então aconteceu algo que mudou tudo. Uma voz, forte como trovão, mas doce como mel, ecoou por toda aquela dimensão. O tempo se esgota, a colheita está madura. Amélia caiu de joelhos tremendo. A voz não vinha de lugar algum, mas de todos os lugares. Era o próprio Deus falando, através da eternidade. Naquele instante o céu se abriu como um pergaminho. Símbolos apocalípticos começaram a aparecer nas nuvens. Vi cavaleiros, anjos com trombetas e uma besta terrível emergindo da terra. Grita Amélia com os olhos arregalados de terror. Cada imagem confirmava as profecias mais assustadoras de Apocalipse. A visão mudou drasticamente. Amélia foi transportada para diversos pontos da terra. Vi terremotos destruindo cidades, o mar engolindo nações inteiras, sussurra aterrorizada. Multidões corriam desesperadas, mas não havia para onde fugir. A ira de Deus finalmente havia chegado. O julgamento era inevitável e implacável. O que mais horrorizou Amélia foi ver pessoas voluntariamente recebendo uma marca em suas testas e mãos direitas. Faziam filas enormes para receber aquilo, relata com nojo. A tecnologia havia se tornado o ídolo da humanidade. Quem não possuía a marca não podia comprar nem vender. Era exatamente como João profetizou. Em meio ao caos, Amélia presenciou a perseguição mais brutal contra os cristãos. Vi irmãos sendo arrastados de suas casas, separados de suas famílias. Chora inconsolavelmente. A fé se tornou crime. Adorar a Cristo resultava em morte. A besta havia estabelecido seu reinado de terror na terra. Mas nem tudo era desespero.
Amélia viu um remanescente fiel escondido nas montanhas e desertos. Seus rostos brilhavam como estrelas, exclama com alegria. Mesmo em meio à tribulação mais severa da história, eles mantinham sua fé inabalável. Deus os sustentava sobrenaturalmente em meio ao inferno na terra. Nunca vi tanta destruição e sofrimento, lamenta Amélia. A terra estava irreconhecível, rios de sangue, cidades em chamas, o sol escurecido e a lua vermelha como sangue. Era exatamente o que Jesus profetizou em Mateus 24. A grande tribulação havia chegado com fúria devastadora. Um por um, Amélia testemunhou a abertura dos 7 selos apocalípticos. Cada selo trouxe uma catástrofe maior que a anterior. Geme de horror. Guerra, fome, pestilência e morte cavalgavam livremente pela terra. A humanidade estava pagando o preço de séculos de rebelião contra o Criador. O julgamento era justo e terrível. Os anjos começaram a tocar as 7 trombetas do juízo. O som era ensurdecedor e apavorante, descreve Amélia cobrindo os ouvidos. Cada trombeta desencadeou pragas inimagináveis, granizo de fogo, águas transformadas em sangue, gafanhotos demoníacos. Era o Apocalipse se manifestando em toda sua fúria divina. Amélia viu com horror absoluto as consequências de receber a marca da besta. Feridas nojentas cobriam os corpos dos marcados. Ela nos relata que vomitava de nojo. Eles haviam trocado a salvação eterna por conveniência temporária. Agora sofriam as 7 taças da ira de Deus sem esperança de alívio. Era tarde demais para se arrependerem. Uma figura sinistra emergiu na visão de Amélia. Era como um cordeiro, mas falava como dragão. Descreve tremendo. O falso profeta seduzia multidões com sinais e prodígios mentirosos. Fazia descer fogo do céu, enganando até mesmo os escolhidos. Sua blasfêmia ecoava por todos os continentes. Amélia testemunhou a queda da grande Babilônia. Viu uma cidade luxuosa desmoronar em 1 hora, grita aterrorizada. O sistema econômico mundial colapsou instantaneamente. Mercadores choravam seus lucros perdidos enquanto o julgamento de Deus consumia tudo. A prostituta do Apocalipse estava sendo destruída para sempre. Em meio ao caos, uma visão gloriosa consolou o coração de Amélia. Vi 144 mil jovens com selos divinos em suas testas. Exulta de alegria. Eram virgens, puros, separados para Deus. Cantavam um cântico novo que ninguém mais podia aprender. Eram as primícias da grande colheita final. Então vi uma multidão que ninguém podia contar, continua Amélia com lágrimas de alegria, de todas as nações, tribos e línguas, vestidos de branco com palmas nas mãos. Haviam saído da grande tribulação e lavado suas vestes no sangue do Cordeiro. Adoravam diante do trono de Deus dia e noite. A atenção atingiu seu ápice quando Amélia viu os exércitos se reunindo. Era como se toda a terra se preparasse para a batalha final. Sussurra horrorizada. O vale de Megido fervilhava com milhões de soldados. Satanás havia reunido todas as nações contra Israel. O Armagedon estava prestes a explodir. De repente os céus se rasgaram como um véu. Vi Cristo descendo em glória indescritível, grita Amélia em êxtase, montado em um cavalo branco, seguido por miríades de santos. Seus olhos eram como chama de fogo, sua espada saía de sua boca. O Rei dos Reis vinha para a batalha final. A luz era tão intensa que ofuscava o sol, descreve Amélia cobrindo o rosto. Todo olho o via, até mesmo aqueles que o transpassaram. As tribos da terra se lamentavam. Cristo vinha com poder e grande glória para estabelecer seu reino. A vitória estava garantida desde a eternidade. Em um piscar de olhos, a batalha terminou. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, exclama Amélia. Os exércitos rebeldes foram aniquilados pela espada que saía da boca de Cristo.
Satanás foi acorrentado por 1000 anos. O mal havia sido derrotado definitivamente. Uma paz sobrenatural desceu sobre a terra. Vi leões brincando com cordeiros, ri Amélia através das lágrimas. Cristo reinava de Jerusalém com vara de ferro. A natureza estava restaurada, as doenças abolidas, a morte vencida. Era o milênio profetizado, quando a terra seria cheia do conhecimento do Senhor. Amélia presenciou o milagre das ressurreições. Tumbas se abriram e os mortos em Cristo ressuscitaram, grita em adoração. Corpos glorificados, incorruptíveis, imortais. Os mártires da tribulação reinavam com Cristo. A primeira ressurreição havia se cumprido em toda a sua majestade divina. Após 1000 anos, Satanás foi solto por pouco tempo. Vi-o reunindo nações rebeldes para uma última batalha. Treme Amélia. Mesmo após 1000 anos de paz perfeita, corações endurecidos escolheram se rebelar. Mas o fogo de Deus Supremo desceu do céu e os devorou. Era o fim definitivo da rebelião. A visão mais aterrorizante chegou. Vi um trono branco e aquele que nele se assenta, sussurra Amélia tremendo. O juízo final havia chegado. Livros foram abertos, incluindo o livro da vida. Todos os mortos, pequenos e grandes, compareceram diante do juiz supremo para o veredicto eterno. Quem não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Chora Amélia desesperadamente. Era a segunda morte, a separação eterna de Deus. Bilhões de almas perdidas para sempre. O inferno estava lotado de pessoas que rejeitaram a salvação. Era tarde demais para mudanças. Mas então surgiu a visão mais gloriosa. Vi novos céus e nova terra, exulta Amélia. O primeiro céu e primeira terra passaram. O mar não mais existia. Tudo estava sendo feito novo. Era o cumprimento supremo da promessa de restauração completa da criação. Então vi a cidade santa descendo do céu, grita Amélia em êxtase. A nova Jerusalém, preparada como noiva, adornada para seu marido. Suas muralhas eram de jaspe, as ruas de ouro transparente. Era a habitação eterna dos salvos, onde Deus habitaria para sempre com seu povo. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, proclama Amélia com alegria indescritível. As primeiras coisas haviam passado. O rio da vida fluía do trono, a árvore da vida produzia 12 frutos. Os servos de Deus o adorariam face a face pela eternidade. Era o paraíso restaurado. Amélia acorda tremendo, banhada em suor. Foi mais real que a própria realidade, suplica com lágrimas. Suas mãos ainda sentiam o calor da glória divina. A visão não foi sonho, foi advertência. Deus está mostrando o que inevitavelmente acontecerá. O tempo está se esgotando rapidamente. Acorde, humanidade, grita Amélia para quem quiser ouvir. As profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. Os sinais estão por toda parte, mas poucos enxergam. A tribulação se aproxima como tsunami espiritual. Quem não estiver preparado será arrastado pela correnteza do julgamento. Não espere mais um dia sequer, implora Amélia com o coração partido. Cristo pode voltar a qualquer momento. A porta da graça ainda está aberta, mas por pouco tempo. Aceite Jesus como seu Salvador, agora, antes que seja tarde demais. Sua alma eterna está em jogo. Amélia sabe que poucos darão ouvidos ao seu testemunho. Nos dias de Noé também zombaram, lamenta profundamente. Ela sonhou vividamente que em setembro de 2025, durante a festa das trombetas, o tempo se esgotou. Mas ela não pode ficar calada. O sangue das almas perdidas não pode estar em suas mãos. Ela foi chamada para advertir. E você que está assistindo, qual será a sua decisão? Vai ignorar este testemunho como fantasia de uma senhora? Ou vai reconhecer que Deus está falando através dela? Suas escolhas de hoje determinarão onde você passará a eternidade. Não há meio termo entre salvação
e perdição. O relógio profético está nos segundos finais. Os últimos grãos de areia estão caindo na ampulheta da história. Cristo está à porta. Sua vinda será como ladrão na noite para quem não vigia. Mas para os que esperam, será o dia mais glorioso da existência. Escolha hoje o seu destino. Que o testemunho de Amélia ecoe em seu coração como trombeta de guerra. Compartilhe este vídeo com urgência. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Comente de onde está assistindo. O arrebatamento pode acontecer antes mesmo de você terminar de assistir este vídeo. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas.